Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar da vitória do Timão, mais uma sobre o América de Natal, classificação, chegada nas oitavas, tudo lindo. Mas o futebol ficou devendo um pouquinho. A gente precisa falar sobre isso. Tem boas notícias também, Ranielli, Breno Bidon, entre outras situações. Vamos falar do jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Falta bem pouquinho pra gente bater a meta de 1 milhão, tá todo mundo se inscrevendo. Falta você, que eu sei que ainda falta se inscrever no canal, não custa nada. Vamos juntos falar sobre o Corinthians, que venceu o América de Natal, venceu mais uma vez, 2 vitórias, está nas oitavas da Copa do Brasil. Tudo isso era o mais importante. Tudo isso vinha em primeiro lugar. Mas eu vou ser o chato aqui. Eu vou falar de coisas boas, tá? Eu prometo. Mas eu preciso fazer uma análise mais criteriosa. Me incomodou um pouco o Corinthians tomar um sufoco em determinado momento de um time que está na Série D do futebol brasileiro, que está na 4ª divisão. Com todo respeito ao América de Natal, pela exigência que eu tenho, pela perspectiva que eu tenho do Corinthians na temporada, não pode chegar em junho, praticamente em junho, e tomar um sufoco do América de Natal. Não pode, não pode. Eu imagino o Corinthians, e talvez eu esteja errado, numa outra perspectiva. É que realmente a minha preocupação é do Corinthians ter chegado no seu limite. Nós estamos falando de uma escalação ideal do técnico Antônio Oliveira, que inclusive promoveu mudanças significativas nos últimos tempos, com a entrada do Breno Bidon no meio, com o Garro tendo sequência, né, porque ele lá no começo do ano, né, não tinha documentação para jogar, todo mundo ficava esperando o Garro e tal, o Garro agora teve sequência. Até no gol o Corinthians mexeu, porque o Cássio não vinha bem. E o Carlos Miguel resolveu essa situação momentaneamente. Dá para dizer que o Corinthians tem segurança hoje no seu gol. O Cássio é um ídolo, mas não vinha demonstrando isso. Essa é a escalação ideal do Corinthians, diante do elenco que possui. Tá, pode ser que o Romero já mereça um banco de reservas, um cara super importante no ano passado, no começo desse ano, mas não vem jogando bem. Não sei o que está acontecendo, mas não vem jogando bem. Foi escalado de forma errada em alguns jogos, como o jogador da referência na ausência do Yuri Alberto, que lesionou durante alguns jogos, e aí eu acho que isso o prejudicou, mas agora ele está jogando na dele, e ele não está tocando na bola. Está muito mal o Romero. Talvez o Coronado, que entrou nos minutos finais, com muita qualidade. O Coronado é isso, gente. A minha desconfiança em relação ao Coronado é física. É saber se ele vai ter condições de suportar uma sequência maior, porque o cara veio de um cenário completamente diferente. A gente precisa entender isso. Eu sei que os caras olham só o que ele ganha, e que ele tem que jogar 90 minutos e bem, e dar espetáculo e resolver todos os jogos. Não é assim que funciona. Ele jogou a vida inteira fora do Brasil. E aí você chega aqui, o baque é diferente. Reparem no que Lucas Moura falou numa entrevista recente, depois de um jogo do São Paulo. O Lucas Moura, que saiu daqui, jogou 10 anos na Europa e voltou, e é jovem, tem 31 anos, falou, cara, eu nunca tive lesões como estou tendo no São Paulo. O São Paulo não é parâmetro, está tendo um alto índice de lesões. Mas ele falou assim, a gente vai ter que ver com a preparação física o que fazer, porque talvez eu precise de um treino de mais força para suportar o calendário. Eu já mudei a minha dieta, já mudei, e eu estou tentando me adaptar ao futebol brasileiro. Lucas Moura. O Coronado vai enfrentar isso, porque ele veio de um outro cenário, de uma realidade completamente diferente física, e vai ser difícil ele ter sequência. Quando ele tiver, bom, ele na minha opinião, entrou. O Garro, ele entrou no lugar do Bidon, o Garro recuou um pouquinho para buscar mais o jogo, e o Coronado virou esse meio armador. Vejam, reparem como a bola circulou muito mais, com mais qualidade do meio para frente. Ele meteu um cruzamento para o Yuri Alberto, que quase chegou na bola. Ele circulou mais a bola, ele deu mais opções, ele tem muita qualidade com a bola no pé. Então ele daqui a pouco pode entrar nessa vaga do Romero. E aí tudo bem, estou falando de um ajustezinho aqui que precisa ser feito, mas teoricamente o Antônio colocou em campo hoje a sua escalação ideal. E o que o time apresentou foi isso. Repito, tem algumas boas notícias, eu já vou falar sobre elas. Tem sim.
A primeira delas é a classificação. A segunda é a vitória. Ou não necessariamente nessa mesma ordem. E tem outras situações também positivas. Mas, cara, falta muita coisa. Porque eu imagino o Corinthians jogando contra equipes muito piores. Eu digo de enfrentamento, né? Piores não, né? Melhores, né? Assim fica melhor, de melhor entendimento. Equipes mais difíceis. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense. Bom, Fluminense foi o único jogo bom do Corinthians no ano, talvez, mas no Campeonato Brasileiro. Porque aí você volta para o Campeonato Brasileiro e você vê a realidade de um time que está sofrendo. Jogou bem contra o Fortaleza. Contra o Atlético Mineiro, tinha um a mais, não conseguiu fazer um gol, mas eu mesmo ponderei que tudo bem, o Galo é um adversário difícil, mesmo sendo em casa. Contra o Fortaleza, o Corinthians amassou e o goleiro pegou tudo e beleza. Mas qual é a realidade do Corinthians? Será que esse é o limite do time? Porque aí, gente, dentro dessa escalação ideal, me dei o trabalho. Aí você tem as trocas, né? Já falei, o Coronado entrou, deu mais qualidade. Aí o Paulinho entrou no lugar do Garro. O Mosquito entrou no lugar do Romero, e o Mosquito é outro que não acontece esse ano, né? O Pedro Henrique, que eu acho que poderia também ser uma alternativa importante, está machucado, mas está para voltar. O Mateuzinho estava entrando ali naquela função, né, na segunda linha, também machucado, também está para voltar. E o Palácios eu nem conto mais, né? O Pedro Raul depois entrou na vaga do Yuri e o Fausto Vera na do Wesley. Essas foram as trocas do Antônio. Quem que sobrou do banco? Tirando o Matheus Donelli, Léo Maná, Gustavo Henrique, um lateral e um zagueiro, Caetano, outro zagueiro, Matheus Bidu, outro lateral, Guilherme Biro e Giovani. Esse foi o banco do Corinthians. Você excetua as trocas, Coronado, Pedro Raul, Gustavo Mosquito, Fausto Vera e... quem mais que eu estou esquecendo? E Paulinho. Zagueiros, laterais, Biro e Giovani. É pouco, né? Então tem um diagnóstico que é muito claro de que precisa contratar. Precisa, urgentemente. A reformulação ela foi muito grande, saíram muitos jogadores, até o Cássio saiu. Então precisa contratar. Precisa. Tem jogadores que volta e meia machucam, daqui a pouco mais gente vai sair, daqui a pouco o Paulinho não renova, daqui a pouco... Enfim, você precisa de um substituto pro Ranielli, porque se o Ranielli não joga, Deus nos acuda. Você precisa de mais jogadores de frente, de lado de campo, porque o Wesley, se for vendido, aí complica, né? O Romero não está performando, o Pedro Henrique está machucado, o Mosquito também não joga bem. Falta. O Yuri está fazendo a parte dele. O Yuri Alberto está fazendo a parte dele. Está fazendo os gols. Precisa de um substituto para o Yuri. Já contratou o Pedro Raul, bem ou mal, é um reserva, mas precisa de mais gente para o ataque, tá? As laterais. O Fagner vai jogar até o final do ano. O Hugo melhorou em relação a ele mesmo. A defesa está bem. O Félix Torres acho que melhorou. E o Kaká, fez mais um gol hoje. Ele tem ele tem um faro de gol. Ele tá bem na defesa, um cara seguro, tem personalidade e ainda assim faz gols. Se firmou como titular. Já começo nas boas notícias, tá? E o Corinthians tem 2 jogadores que realmente estão carregando o piano e que individualmente estão fazendo a diferença dentro de um coletivo que ainda não decola. O Ranielli é impressionante. O Ranielli é impressionante. Eu fico espantado cada vez que eu vejo o Ranielli jogar. O lance do segundo gol é uma aula de Corinthians. É de um cara que entendeu o que é Corinthians. É um símbolo do que é um jogador entendendo o que é o Corinthians. O jogo está 1-1. O Corinthians está tentando ganhar o jogo. O Carlos Miguel já tinha feito uma defesa. Os caras quase levaram o jogo para os pênaltis. O Ranielli vai lá, volante, dá um carrinho na lateral e rouba a bola do cara. Um carrinho por baixo do cara, sem desistir da jogada, arranca para a grande área e dá um cruzamento que a bola bate, rebate, para no pé do Kaká e o Kaká faz o gol. Ranielli, não só por esse lance, mas também por esse lance, um gigante, um monstro. Dorival Júnior estava vendo o jogo e olha, eu não me surpreenderia. O Ranielli é um absurdo físico. Esse cara parece que
não sua, não cansa, porque ele tá em todas as partes do campo. Que jogador o Corinthians contratou? Sem ele, é outro time. Não existe. Não tem substituto. Precisa. Porque o Corinthians ainda depende muito do Ranieri. E depois Breno Bidon. Cara, o Breno Bidon. Eu tô encantado por esse moleque. Que qualidade. Olha, e diante num jogo ruim, na minha opinião, um jogo ruim, num time que ainda não engrena, cara, ele dominou a função. Pisa na área, ele dá um passe com nojo pro Yuri Alberto fazer o primeiro gol. Ele acredita nas jogadas, ele distribui o jogo, ele é diferente. Breno Bidon, que moleque maravilhoso. Ele é fantástico, dá gosto de ver jogar. Ele é leve, ele flutua, ele parece que está sobre plumas, caminhando, desfilando no campo. Assim. Ele parece que não é difícil fazer o que ele faz. Mas é. Ser um segundo homem ali, fazendo tudo isso com técnica, com leveza. Cara, ele é um craque. Esse menino é um craque. Dorival Júnior. O Corinthians vai fazer muito dinheiro com esse moleque. Ouçam o que eu estou dizendo. Talvez o contexto não favoreça tanto. Porque o Corinthians tem uma necessidade de vender, porque daqui a pouco chega um clube aqui, quer levar e sei lá, e não oferece tanto assim, porque o contexto do time, do clube também não é tão positivo assim, mas ele vale ouro. Breno Bidon vale ouro. O Rodrigo Garro, eu vejo muita gente criticando, eu de verdade gosto muito do Garro. Porque o Garro, cara, ele tá sempre participando do jogo. Ele se envolve com o jogo. Ele volta, ele vai, ele puxa, ele busca a bola, ele dá um passe mais longo, ele tenta, ele morde, ele é caçado, ele apanha, ele também rebate, ele revida. O Garro é personagem do jogo e que ele não tá fazendo gols, ele não tá dando o último passe, ele muitas vezes se sacrifica pro Bidon subir. Eu gosto do Garro, tá? Mas reconheço que o Coronado, por exemplo, tem um refino técnico diferente. E aí tem que ver se a questão física vai colaborar. Ele pode jogar eventualmente na vaga do Garro, eles podem jogar juntos eventualmente. São coisas que a gente pode ver ali na frente, mas falta muito mais, gente. Falta muito mais. De verdade, eu não posso admitir o Corinthians tomar um sufoco do América de Natal. E tomou. Porque o primeiro tempo foi de uma preguiça do Corinthians. Revoltante. Revoltante. O Corinthians sentou no resultado, na vantagem, e simplesmente ficou trocando passe na intermediária e não agrediu o América. E o América, por outro lado, meio que satisfeito, perdemos só de 2-1 ainda, se a gente não perder esse jogo de volta, tamo lindo, tal, não sei o quê. Ficou meio que esperando o Corinthians. Só chegou um ponto, bom, aí o Corinthians fez 1-0 com o Yuri e tal, parecia que ia fazer mais. Chegou um ponto que o América falou, não, peraí, vamos tentar aqui, né? Pô, cara, e o América... Aí o América faz um gol, golaço. Se o Carlos Miguel não alcançou aquela bola, ninguém alcançaria. Aí depois, os caras quase fazem o segundo, começam a rondar a área do Corinthians, começam a se assanhar. Daqui a pouco tem um chute que o Kaká vai na bola, assim, a bola meio que desvia, assim, então, e o Carlos Miguel faz uma baita defesa embaixo, cara. Eu pensei, irmão, naquele momento, era pênaltis. Vocês já pensaram Corinthians ir para os pênaltis contra o América de Natal? O Atlético foi contra o Sport, o Atlético Mineiro, mas Série B, tá? O Sport está na Série B. O América de Natal está na D. Não dá. Não dá. Com todo respeito ao América, não dá, gente. A diferença é muito grande. E aí acende um sinal de alerta, né? Qual é a realidade do Corinthians? É essa? É sobrar na Sul-Americana, que o nível é baixíssimo, e aí daqui a pouco começar a se complicar? É passar agora desse jeito na Copa do Brasil e nas oitavas, sei lá, morrer na praia? E eu sei que a Copa do Brasil também tem um contexto de dificuldade, tá todo mundo sofrendo, o Flamengo mesmo não goleou o Amazonas, sabe? Mas, de novo, gente, era um time da Série D. Era muito inferior. E o Corinthians foi modorrento no jogo. Modorrento. Melhora um pouquinho quando entra o Coronado lá na parte final. Tem alguns valores individuais que jogaram bem, né? O Ranieri, o Bidon, o Yuri. Mas, cara, eu espero muito mais. Eu estou sendo chato porque eu espero mais. E já vou falar para vocês. Eu sei que daqui a pouco começa essa onda aí do Antônio Oliveira. Calma, tá? Calma. O Corinthians precisa de, na minha opinião, nesse momento de reformulação, um treinador de processos. O Antônio é um cara de processos. Você precisa disso.
Eu estou falando porque daqui a pouco vai mudar de novo, vai começar tudo do zero. Chega um cara, começa a indicar jogador, vamos que vamos, eu não sei o quê. Não, 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 não. Calma, calma. Às vezes demora para o resultado vir. E demora não é por causa do técnico. Eu tenho minhas críticas a ele, eu faço aqui. Eu critiquei ele muito quando ele não colocava o bidon, insistia no Fausto Vera na vaga do Maicon. Até que, felizmente, ele reconsiderou, não por minha causa, mas porque o campo estava mostrando isso. Ele fez algumas mudanças no time, ele percebeu algumas situações, está demorando para perceber o Romero que tem que sair, está demorando para mexer no time. E a crítica vai acontecer, vai continuar, porque o nosso papel é esse. E não quer dizer, quando a gente criticar, que o cara tem que ser mandado embora no dia seguinte. Na minha opinião, não é isso. Ele tem que continuar, tem que dar tempo para o cara, porque ele não é o principal responsável por um futebol pobre nesse momento. Tem um limite, e esse limite é em termos de elenco, gente, que ele precisa muito mais para que eu possa cobrar mais ainda do Antônio e para que ele, dentro dos processos, possa fazer o time evoluir. A vitória veio, a classificação também, mas a preocupação também me acompanhou. Com algumas boas notícias também, é verdade. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!